Na maior parte do tempo, essa tática simples será o necessário para verificar se o interlocutor é quem diz ser. A verificação torna-se um pouco mais complicada quando a empresa tem uma lista telefônica publicada em vez de uma versão online. As pessoas são contratadas, vão embora, mudam de departamentos, de cargos e de números de telefone. A lista de telefones impressa já está desatualizada no 117. 118. A arte de enganar dia seguinte à sua publicação, mesmo antes de ser distribuída. Mesmo as listas online nem sempre são confiáveis, porque os engenheiros sociais sabem como modificá-las. Se um empregado não puder verificar o número de telefone de uma fonte independente, ele deve ser instruído para verificar por outros meios, tais como entrar em contato com o gerente do empregado. Alerta de invasão. Entrando nas instalações. Pior que é tão fácil para um estranho assumir a identidade do empregado de uma empresa e se fazer passar por ele de forma tão convincente que até mesmo as pessoas que são altamente preocupadas com a segurança são enganadas. Porque é tão fácil enganar indivíduos que têm conhecimento total dos procedimentos de segurança, pessoas que suspeitam das outras pessoas que não conhecem pessoalmente e que protegem os interesses de suas empresas. Pense nessas perguntas ao ler as histórias deste capítulo. O guarda de segurança com problemas data/hora, terça-feira, 17 de outubro, 28L6. Local, Skywatcher Aviation, Inc., fábrica nas vizinhanças de Tucson, Arizona. A história do guarda de segurança ao ouvir o barulho dos seus saltos de couro batendo no chão enquanto caminhava nos corredores da fábrica quase deserta era algo que fazia Leroy Green sentir-se muito melhor do que quando tinha de passar a noite de vigília na frente dos monitores de vídeo do escritório da segurança. Lá ele não podia fazer nada além de ficar olhando as telas, nem podia ler uma revista ou a sua bíblia com capa de couro. Ele tinha de ficar sentado olhando os monitores com imagens paradas, nas quais quase nada se movia. Mas ao caminhar pelos corredores, pelo menos estava esticando as pernas, e, quando se lembrava, abria os braços e movia os ombros durante a caminhada, fazendo assim um pouco de exercício. Entretanto, isso não contava como exercício para um homem que havia jogado na equipe de futebol americano All City, no ginásio. Mesmo assim, ele pensava, trabalho é trabalho. Ele virou o corredor para o sudoeste e começou a percorrer a galeria, supervisionando a área de produção de 800 metros de comprimento. Ele olhou para baixo e viu duas pessoas caminhando após a linha de helicópteros parcialmente montados. Elas pararam e pareciam apontar algumas coisas. Uma visão estranha nessa hora da madrugada. É melhor eu verificar, ele pensou. Leroy foi até a escada que o levaria à linha de produção atrás das pessoas, e elas não o viram até que chegou ao seu lado. Bom dia. Posso ver seus crachás, por favor? Ele perguntou. Leroy sempre tentava manter a voz suave nesses momentos, ele sabia que o seu tamanho avantajado poderia parecer ameaçador. 122. A arte de enganar. Oi, Leroy, um deles respondeu, lendo o nome no seu crachá. Sou Tom Chilton, do escritório de marketing em Phoenix. Vim para algumas reuniões na cidade e queria mostrar para o meu amigo como os maiores helicópteros do mundo são construídos. Sim, senhor. O seu crachá, por favor, repetiu Leroy. Ele não pôde deixar de notar como eles eram jovens. O rapaz do marketing parecia haver saído do colégio, o outro tinha o cabelo pelo ombro e parecia ter uns 15 anos. O rapaz de cabelo cortado procurou o crachá em um bolso e em seguida, começou a procurar nos outros bolsos. De repente, Leroy começou a ter um mau pressentimento sobre isso tudo. Droga, disse o rapaz. Devo ter deixado no carro. Vou lá pegar-me de 10 minutos para ir até o estacionamento e voltar. Leroy já estava com a sua prancheta. Qual era mesmo o seu nome, senhor? Ele perguntou e anotou a resposta com cuidado. Em seguida, pediu que eles fossem com ele até o escritório da segurança. No elevador para o terceiro andar, Tom explicou que estava na empresa há apenas 6 meses e esperava que isso não lhe trouxesse problemas. Na sala de monitoramento da segurança, os dois outros seguranças do turno da noite de Leroy juntaram-se a ele para fazer perguntas ao par. Chilton deu seu número de telefone e disse que a sua chefe era Judy Underwood e deu o número do telefone dela, e todas as informações foram checadas no computador. Leroy afastou-se com os dois outros seguranças e conversaram sobre o que fazer. Ninguém queria fazer a coisa errada, todos os três concordaram que era melhor ligar para o chefe do rapaz, embora isso significasse acordá-la no meio da noite. Leroy ligou ele mesmo para a senhora Underwood, explicou quem ele era e perguntou se o senhor Tom Chilton trabalhava para ela. Parecia que ela estava meio adormecida ainda. Sim, ela disse. Bem, o encontramos aqui na linha de produção às 2h30 da manhã sem nenhum crachá de identificação. A senhora Underwood pediu, deixe-me falar com ele. Chilton pegou o telefone e disse, Judy, sinto muito que os seguranças te acordaram no meio da noite. Espero que você não fique zangada comigo por causa disso. Ele ouviu e depois continuou, acontece que eu tinha de estar aqui de manhã de qualquer maneira para aquela reunião sobre o novo press release. De qualquer forma, você recebeu o e-mail sobre o acordo com o Thompson. Precisamos nos reunir com o Jim na segunda-feira de manhã para não perdermos esse negócio. E ainda tenho aquele almoço com você na terça-feira, certo? Ele ouviu mais um pouco, disse adeus e desligou. Isso pegou Leroy de surpresa. Ele pensou que voltaria ao telefone para que a senhora lhe dissesse que estava tudo bem. Ele se perguntava se deveria ligar novamente para ela, mas pensando melhor achou que não. Ele já a havia incomodado no meio da noite. Se ele ligasse novamente, ela poderia ficar aborrecida e iria reclamar com o chefe dele. Por que criar caso? Ele refletiu. Tudo bem se eu mostrar ao meu amigo o restante da linha de produção, Chilton perguntou a Leroy. Você quer vir junto para nos vigiar? Vá em frente, afirmou Leroy. Olhe tudo. Só não esqueça o crachá da próxima vez. E avisa a segurança antes de precisar estar na fábrica fora do horário de trabalho, esse é o regulamento. Vou me lembrar disso, Leroy, disse Chilton. E eles foram embora. Menos de 10 minutos depois o telefone tocou no escritório da segurança. Era a senhora Underwood na linha. Quem era aquele rapaz? Ela queria saber. Ela disse que tentou fazer perguntas, mas ele ficava falando sobre um almoço que tinha com ela e ela não sabia quem era ele. Capítulo 10. Entrando nas instalações. 123. Tenho esse amigo, o Kenny, que acha que quer ser um piloto de helicópteros. Ele me pediu para levá-lo até a fábrica Skywatcher e ver a linha de produção dos helicópteros. Ele sabe que já entrei em outros lugares antes. Infiltrar-se em lugares nos quais não deveria estar requer uma overdose de adrenalina. Mas você simplesmente não entra em uma fábrica ou um prédio de escritórios. E preciso pensar muito antes, planejar muito e fazer um trabalho grande de reconhecimento do alvo. Você tem de verificar na página web da empresa os nomes e cargos, a estrutura hierárquica e os números de telefone. É preciso também ler recortes de jornais e artigos de revistas. Ser meticuloso é a minha precaução para que eu possa falar com qualquer pessoa que me desafie com tanto conhecimento quanto o de qualquer empregado. Por onde começar, então? Em primeiro lugar, procurei na internet para saber onde a empresa tinha escritórios e vi que a sede corporativa era em Phoenix. Perfeito.
Liguei e pedi para falar com o marketing. Toda empresa tem um departamento de marketing. Uma senhora atendeu e eu disse que era da Blue Pencil Graphics e queria saber se eles teriam interesse em usar os nossos serviços e com quem poderia falar. Ela disse que eu deveria falar com Tom Chilton. Pedi o número do seu telefone e ela respondeu que eles não davam essas informações, mas que ela poderia me passar para ele. A ligação caiu no voicemail e a sua mensagem dizia: aqui é Tom Chilton, de gráficos, ramal 3147. Por favor, deixe a sua mensagem. E claro que eles não dão os ramais, mas esse funcionário deixa o seu ramal bem no seu voicemail. Isso era ótimo. Agora eu tinha um nome e um ramal. Fiz outra ligação para o mesmo escritório. Olá, eu estava procurando por Tom Chilton. Ele não está. Gostaria de fazer uma perguntinha ao chefe dele. O chefe estava fora também, mas quando desliguei, eu já tinha o nome do chefe. E ele também havia educadamente deixado o seu ramal no voicemail. Provavelmente eu poderia passar pelo guarda da recepção sem esforço, mas eu já havia passado por aquela fábrica e acho que me lembrava de que havia uma cerca ao redor do estacionamento. Uma cerca significa um guarda que verifica a sua identidade quando você tenta entrar de carro. Naquela noite, eles poderiam estar tomando nota dos números das placas dos carros também e eu teria de comprar uma placa antiga em um ferro velho. Mas primeiro eu teria de obter o número de telefone da guarita do guarda. Esperei um pouco para que a telefonista não reconhecesse a minha voz. Depois de algum tempo liguei e disse: temos uma reclamação de que o telefone da guarita do guarda em Ridge Road apresenta problemas intermitentes, eles ainda estão com problemas. Ela afirmou que não sabia, mas ia fazer a ligação para mim. Os seguranças ligaram para a recepção e para o guarda do portão do estacionamento. Ambos disseram que os dois jovens haviam saído fazia alguns minutos. Mais tarde, ao contar a história, Leroy sempre terminava dizendo: meu Deus, o meu chefe queria acabar comigo. Eu tenho sorte de ainda ter um emprego. A história de Joe Harper. Só para ter ideia do que poderia fazer, o jovem Joe Harper de 17 anos vinha se esgueirando e entrando em prédios há mais de um ano, ora durante o dia, ora à noite. Filho de um músico e uma garçonete, ambos trabalhando no turno da noite, Joe ficava muito tempo sozinho. A sua história para aquele mesmo incidente nos dá pistas instrutivas sobre como tudo aconteceu. 124. A arte de enganar. O segurança respondeu: portão de Ridge Road, aqui é Ryan. Eu comecei: olá, Ryan, aqui é o Ben. Você está tendo problemas com os seus telefones aí. Ele é apenas um guarda de segurança com um salário baixo, mas acho que ele foi bem treinado porque disse imediatamente: bem de quê? Qual é o seu sobrenome? Continuei como se não tivesse ouvido. Alguém reportou um problema antes. Eu o ouvi segurando o telefone longe do rosto e gritando: ei, Bruce, Roger, houve algum problema com este telefone? Ele voltou: não, não sabemos de nenhum problema. Quantas linhas telefônicas vocês têm aí? Ele havia esquecido a história do meu sobrenome. 2, ele respondeu. Em qual você está agora? 3140. Pronto. E ambos estão funcionando bem. Parece que sim. Muito bem, eu salientei. Ouça, Tom, se você tiver algum problema, basta nos ligar na empresa de telefonia a qualquer momento. Estamos aqui para ajudar. O meu amigo e eu resolvemos visitar a fábrica na noite seguinte. No final daquela tarde liguei para a guarita do guarda usando o nome do funcionário de marketing e disse: oi, aqui é Tom Chilton, de gráficos. Estamos com um prazo vencendo aqui e 2 rapazes estão chegando à cidade para ajudar. Provavelmente eles chegarão depois da 1 ou das 2 da manhã. Você ainda vai estar por aqui? Ele ficou satisfeito em dizer que não, ele sairá à meia-noite. Eu retruquei: bem, deixe um recado para o segurança do próximo turno. Ok. Quando os 2 rapazes aparecerem e disserem que vieram ver o Tom Chilton, é para deixá-los entrar tudo bem. Sim, ele disse, estava tudo bem. Ele tomou nota do meu nome, do departamento e do número do ramal e disse que tomaria conta do assunto. Chegamos ao portão um pouco depois das 2, dei o nome de Tom Chilton e um guarda sonolento apontou para a porta pela qual deveríamos entrar e onde deveríamos estacionar o carro. Quando ele entrou no prédio, havia outra guarita de segurança na recepção, com o conhecido livro para as assinaturas dos funcionários que entravam após o expediente. Expliquei ao guarda que tinha um relatório que precisava estar pronto pela manhã e que esse meu amigo queria ver a fábrica. Ele é louco por helicópteros, eu contei. Acho que ele quer aprender a pilotar um. Ele pediu o meu crachá. Procurei em um bolso e depois nos outros e disse que devia ter deixado o crachá no carro. Eu vou lá pegar, eu disse. Isso só vai levar uns 10 minutos. Ele afirmou: tudo bem, basta assinar o livro. Caminhar por aquela linha de produção era muito emocionante. Até aquela jamanta do Leroy nos parar. No escritório da segurança, imaginei que alguém de fora ficaria nervoso e assustado. Quando as coisas ficam feias, começo a dar a impressão de que estou realmente à vontade, como se eu fosse realmente quem digo ser e que é aborrecedor o fato de eles não acreditarem em mim. Quando eles começaram a conversar para saber se deveriam ligar para a senhora que eu disse ser a minha chefe e foram procurar o número do seu telefone no computador, fiquei lá parado e pensando. Capítulo 10. Entrando nas instalações. 125. Boa hora para parar com isso tudo. Mas havia o portão do estacionamento mesmo que conseguíssemos sair do prédio, eles poderiam fechar o portão e nós nunca conseguiríamos. Quando Leroy ligou para a senhora que era a chefe de Chilton e, em seguida, me passou o telefone, ela gritava: quem é você? E eu continuava falando como se estivéssemos em meio a um bate-papo e depois desliguei. Quanto tempo é preciso para encontrar alguém que pode dar um número de telefone de uma empresa no meio da noite? Achei que tinha menos de 15 minutos para sair de lá antes que a senhora ligasse para o escritório da segurança. Saímos de lá o mais rápido que pudemos sem parecer que estávamos com pressa. Fiquei aliviado quando o segurança do portão nos deixou sair. Analisando a trapaça. Vale a pena notar que no incidente real no qual esta história se baseia, os invasores são realmente adolescentes. A invasão foi feita por farra, só para ver se conseguiam fazer isso. Mas se foi tão fácil para uma dupla de adolescentes, teria sido mais fácil ainda para ladrões adultos, espiões industriais ou terroristas. Como 3 seguranças experientes permitem que 2 intrusos simplesmente saiam. E eles não eram quaisquer intrusos, mas sim uma dupla tão jovem que qualquer pessoa razoável suspeitaria. Leroy ficou desconfiado a princípio. Ele estava certo em levá-los para o escritório da segurança, em questionar o rapaz que chamou a si mesmo de Tom Chilton e em verificar os nomes e os números de telefone que ele deu. Ele agiu corretamente ao fazer a ligação telefônica para o supervisor. Mas, no final, foi enganado pelo ar de confiança e indignação do jovem. Esse não era o comportamento que ele esperaria de um ladrão ou de um intruso, apenas um empregado real teria agido daquela maneira, ou pelo menos foi isso o que supus. Leroy deveria ter sido treinado para contar com uma identificação sólida e não com percepções.
Porque Leroy não desconfiou mais quando o jovem desligou o telefone sem passá-lo novamente para que ele ouvisse a confirmação diretamente de Jude Underwood e recebesse a sua garantia de que o garoto tinha um motivo para estar na fábrica àquela hora da noite. Leroy foi enganado por um truque tão audacioso que deveria ser óbvio. Mas pense um instante sob o seu ponto de vista, uma pessoa com apenas o colégio, preocupado com o seu emprego, sem saber se deveria incomodar um gerente da empresa pela segunda vez no meio da noite. Se você estivesse no lugar dele, teria feito a ligação de confirmação. Obviamente, uma segunda ligação não era a única ação possível. O que mais o segurança poderia ter feito? Mesmo antes de fazer a ligação, ele poderia ter pedido à dupla para mostrar algum tipo de foto de identificação. Eles dirigiram até a fábrica e, assim, pelo menos um deles deveria ter uma carteira de motorista. O fato de eles terem dado originalmente nomes falsos ficaria óbvio, um profissional viria com um ID falso, mas esses adolescentes não tomaram esse cuidado. Em todo caso, Leroy deveria ter examinado as suas credenciais de identificação e deveria ter anotado as informações. Se ambos insistissem que não tinham identificação, ele os levaria até o carro para pegar o crachá que Tom Chilton dizia ter deixado lá. Depois da ligação telefônica, um dos seguranças deveria ter permanecido com a dupla até que ela saísse do prédio. Em seguida, deveria levá-los até o carro e anotado o número das placas. Se ele... 126. A arte de enganar fosse suficientemente observador, poderia ter notado que a placa, aquela que o atacante havia comprado em um ferro velho, não tinha um selo válido de registro e isso seria motivo suficiente para deter a dupla para mais investigações. Mitnick, as pessoas manipuladoras em geral têm personalidades muito atraentes, elas geralmente são rápidas e bem articuladas. Os engenheiros sociais também são habilidosos para distrair os processos de pensamento das pessoas para que elas cooperem. Pensar que determinada pessoa não é vulnerável a essa manipulação é subestimar a habilidade e o instinto mortal do engenheiro social. Um bom engenheiro social, por sua vez, nunca subestima o seu adversário. Virando latas, virar latas é uma expressão que descreve colocar as mãos no lixo do alvo em busca de informações valiosas. A quantidade de informações que você pode ter sobre um alvo é impressionante. A maioria das pessoas não dá atenção para aquilo que estão descartando em casa: contas de telefone, faturas de cartões de crédito, vidros com receitas médicas, extratos de banco, material relacionado com o trabalho e tantas outras coisas. No trabalho, os empregados devem ter consciência de que as pessoas olham no lixo para obter informações com as quais elas possam se beneficiar. Durante meus anos no colégio, eu costumava vasculhar a lata de lixo que ficava atrás dos prédios da empresa de telefonia quase sempre sozinho, às vezes com amigos que compartilhavam do interesse de saber mais sobre a empresa de telefonia. Depois que se torna um vira-lata experiente, você aprende alguns truques, tais como os esforços especiais para evitar os sacos de lixo dos banheiros e a necessidade de usar luvas. Virar latas não é algo agradável, mas a recompensa era extraordinária: listas telefônicas internas de empresas, manuais de computadores, listas de empregados, material impresso descartado mostrando como programar o equipamento da central telefônica e muito mais, tudo lá à sua disposição. Programava as visitas para as noites em que eram emitidos manuais, porque os contêineres de lixo tinham muitos manuais antigos, os quais foram descuidadamente jogados fora.